Bom dia a todos, graça e paz. Gente, hoje, mais um culto de missões, nós vamos estar falando desse país, da Inkuk. O que é isso? República da Coreia, ou para nós, Coreia do Sul. Bom, bandeira da Coreia do Sul, todos nós conhecemos, vamos ter alguns significados, nós vamos estar passando por aí. Bom, o significado no círculo central é o yin yang, ou bem e o mal, positivo e negativo, fé e pecado, como eles mesmos dizem. E cada barra dessa tem um significado: água, terra, fogo e céu. A gente sabe que Parece Power Ranger. Parece Power Ranger, Capitão Planeta. A gente sabe que na Ásia, né, eles usam muitos itens da natureza, então nada mais comum na bandeira do país da Coreia ter esse significado. Amém. Aqui é o brasão de armas, como a gente viu ali no primeiro slide. Alguém lembra o nome? República da Coreia, está escrito aqui. É um brasão de armas, apesar de ser armas, ele representa paz e harmonia. Aqui nós temos a flor tradicional do país, que é a Ibius seriacus. É a flor nacional do país. Então, e ela é composta por essa fita que realmente tem o nome do país, e paz e harmonia. É bem interessante o significado. Vamos entrar o que começa a nos interessar, os dados socioeconômicos e políticos. População, 49 milhões de habitantes aproximadamente. Cidade atual de 2014. Densidade demográfica, 493 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente para pouco quilômetro quadrado, comparado com outros países que nós já vimos. O IDH é muito elevado, 0,891, é um país super tecnológico. O IDH, como a gente viu, é um país muito bom para se viver. Língua oficial, coreano, moeda é o won. Esse KRW é como é conhecido no mundo bancário, tá? Então quem for querer fazer alguma transferência para lá, usa o KRW. E em português não é won, é wones que a gente fala. Rafael, se me permitir o KRW, o Código de Moedas Internacional traz as duas primeiras letras que representam o país e a terceira letra é da moeda. Então, por exemplo, o dólar é o USD, o S Estados Unidos é o dólar. Exatamente. KRW. Obrigado, Marcos. E aqui a gente tem a representação, bônus. E aqui as moedas do país, tem cédulas também, mas as moedas são as mais interessantes. Diferente do Japão, não tem um furo, como a gente viu da última vez, que era objeto redondo com furo. Aqui não, ela não tem. Próximo. Capital, Seul, cidade mais populosa do país, 11 milhões de habitantes aproximadamente. A área da Coreia do Sul é o 108º maior país do mundo, ou seja, é pequeno, gente. 99 mil quilômetros quadrados. Clima continental. O clima aqui, por estar ali próximo da China, Rússia, Sibéria, então ele vai variar no inverno de menos 20 graus Celsius, no verão até 30 graus Celsius. Próximo. Então aqui a gente tem a noção do tamanho do país e a capital. Gente, 11 milhões de habitantes nessa capital. É brincadeira. Próximo. E aqui a gente tem a Coreia, as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mais à frente a gente vai ver essa divisão aqui, o que aconteceu. Só para a gente ter uma ideia, uma do Japão aqui, e como eu falei, tem a China. A China também foi muito importante no quesito de colonização. Política. Política quase igual ao Brasil, democracia presidencialista. Tem a figura do chefe de Estado, que é o presidente. O primeiro-ministro, ele é indicado pelo presidente, porém ele é aprovado pela Assembleia, pelo Parlamento. Também tem os poderes, igual no Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Aqui é o nome disso daqui é o Gukhoe. O que é isso, Rafael? É a Assembleia Nacional deles. É unicameral. Todos os membros têm um mandato de 4 anos, com exceção do presidente, que o mandato é de 5 anos. Próximo. Aqui, a Coreia do Sul com suas 19 províncias e a capital, que é Seul. Engraçado que nem todas as províncias estão dentro do país. Aqui nós temos outras duas. Aqui ao lado e mais uma aqui embaixo. Então, apesar de não ser um país muito extenso, também, só que ele tem muitas províncias, 11 estados aqui pra gente, né? E Seul bem em cima, próximo já quase da Coreia do Norte. Nossa. Composição étnica. Basicamente o país é feito por coreanos e chineses. Esse
Esses números aqui variam quase nada, gente. Tem locais que dizem que é 99,09, então aqui vai para 0,1 e vice-versa, acaba às vezes aumentando para 0,3, 0,7. Mas a constituição deles é basicamente coreanos e chineses. Expectativa de vida com uma IDH muito bom, 78,2 anos, diferença mínima entre homens e mulheres. População é tipicamente urbana, quase 82%, e a rural 18%. População feminina é de 51%. Então, diferente de outros países que as meninas ficam contentes, lá não é um bom país. Tem muita mulher. 51% do povo é um povo feminino. Formação do país. Como um país asiático, de longa data, é muito grande, se a gente for ficar aqui, vai ficar o dia inteiro. Então, dividi em 4 pontos principais. Dinastia Cheongsong. Tá? Essa pronúncia deve estar bem errada, mas foi o que eu consegui encontrar, gente, a pronúncia. Ela data de mais ou menos 500 mil anos atrás, ou seja, 2.333 anos antes de Cristo. Nossa. Temos os 3 reinos aqui da Coreia, Baekje, Silla e Goguryeo. Guerra Imjin. Esse navio Tartarugas vai ser bem interessante, que a gente vai estar falando mais ali à frente. Isso aqui foi na época da guerra com o Japão, tá, gente? E a Segunda Guerra, que já é algo bem mais moderno. Você está aprendendo a falar direitinho. Quando você fala, você se culpa. É meio caminho. É referência. Aqui a dinastia Cheongsong, que eu falei para vocês, de 500 mil anos atrás, semi-nômades. Obviamente não tem fotos, isso é uma gravura, porque enfim, né, gente? É bem interessante frisar que daqui tem muita influência da China e dos mongóis, tá? Aqui os 3 reinos que eu falei, Baekje, Silla e Goguryeo. É bem bacana falar isso daqui, porque daqui surgiu um esporte olímpico, que quase todo mundo conhece. Eu fui praticante muito tempo. Os 3 reinos viviam em brigas constantes, em guerra. O irmão menor, Silla, cansado de ser invadido e saqueado, se juntou jovens aristocratas e jovens militares e criou o Hwangdo. Hwangdo o que é? É os samurais do Japão. E com isso eles desenvolveram o Taekwondo, uma luta, arte marcial que usa principalmente as pernas. Ele conseguiu destruir esse reino e esse reino. Mais à frente foi dividido o país entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui a gente tem a identificação do Hwangdo. O Hwangdo existe até hoje, é praticamente um centro acadêmico da arte marcial. 100% dos homens vão e treinam no Hwangdo. Próximo. Aqui é o Taekwondo, foi a arte marcial que desenvolveu. Essa roupa é uma roupa da época que eles ainda utilizam. Muitos movimentos não foram aprimorados para permanecer a parte histórica mesmo. É parecido com o Taekwondo? Exatamente, onde a gente vai chegar agora. Próximo. Passaram-se os anos e o aprimoramento e foi criado o Taekwondo, traduzindo o caminho dos pés e das mãos. O Hwangdo, como eu falei, é a academia que todos os homens obrigatoriamente vão e treinam. Eu conheci um sul-coreano na minha viagem, eu perguntei para ele, ele fala que ele fez uma comparação com um circo chinês, que é praticamente um ministério. O cara tem que estar lá, inicia o dia treinando e depois ele vai para a parte intelectual. Então é bem interessante. Próximo. Aqui chegamos na guerra Imjin, que foi a guerra que teve com o Japão. Esse é um navio tartaruga. O que é um navio tartaruga? Esse navio foi muito importante na época para vencer a batalha. É um navio fechado, como vocês podem ver, tem uns spikes, uns espinhos ali. E como ele é um barco menor do que os normais, ele ganhava em velocidade e agilidade e conseguia destruir os navios. Então é bem interessante isso daqui. Com o passar do tempo foi diminuindo a quantidade deles porque eles já estavam dominando ali aquela área no período. Mas não tinha ninguém dentro? Eles ficavam aqui dentro na frente, porque eu não consigo encontrar, mas eu vi que tem uma... Aqui ó, tá vendo aqui? Sim, abertura. Essas aberturas. E na frente tem um local que dá para atirar as balas, as lanças, propriamente dita. Próximo. E chegamos na Segunda Guerra Mundial, que depois a gente tem a divisão do socialismo, comunismo, né? E aqui os Estados Unidos com o capitalismo. Haja vista que até hoje em dia a gente tem divisão, né? América do Norte e da América do Sul com essas características. Coreia do Norte, desculpa. Chegamos à parte que nos interessa, como é que está o quesito religião, o quesito cristianismo no país.
Por incrível que pareça, por ser um país asiático, mas o mundo cristão é imenso, é gigante. Tem um dado que das 10 maiores igrejas cristãs do mundo, 6 estão na Coreia do Sul. Os cristãos são 43%, divididos entre protestantes e católicos. Esses números aqui eles variam muito, tem local que diz que a maioria é católica, a maioria é protestante, mas a gente já tem uma ideia. Outras denominações que entram os metodistas, os batistas, os pentecostais, algo em torno de 14%. Budistas 22% e os sem religião 34%. O sem religião é interessante citar que não é os ateus ou gnósticos, eles incluem o islamismo, que está crescendo muito no país, e novos movimentos, como Jungguismo, Daishonismo, Shintoísmo e o budismo Won, que é uma coisa uma coisa nova que eles usam artifícios de outras religiões como coisas da natureza. Então, realmente está tendo, e é um estado laico, tá, gente? Então não há, como na França, por exemplo, só que a gente sabe que acaba tendo, não tem a interseção da religião na política, oficialmente falando. Aqui, como eu falei, o catolicismo e o protestantismo é muito grande no país. Isso aqui é de agosto de 2014, com propagandas na rua, levando milhares de fiéis para ver a visitação do Papa que ocorreu lá na cidade, em Seul. Essa é a igreja Oído do Evangelho Pleno. Essa é uma igreja gigante que tem na Coreia. A gente vai estar, quem quiser ir, quando for para a Coreia, visite essa igreja, só que chegue cedo. Ela é uma igreja relativamente pequena, porque ela tem de 12 a 15 mil assentos, só que os cultos são lotados. A gente vai ver mais à frente como é que é internamente. Atualmente, como é que é o cenário cristão na Coreia do Sul? Duas maiores igrejas, como eu falei, a Igreja Unido e a Igreja Batista, do Evangelho Pleno. São as duas maiores congregações que a gente encontra fazendo todo tipo de evangelização. Isso é internamente da igreja, algo em torno de 12 mil assentos disponíveis. Teve um congresso agora em 2013, que a gente vai ver logo em seguida, levando algo em torno de mais de 5 mil pessoas nesse congresso. Desses mais de 5 mil, 2.500 eram missionários coreanos. Estamos falando de missões também. Não, exatamente as bandeiras aqui. Infelizmente, para vocês verem que não é o tamanho, mas é o agir de Deus, um pastor que fundou a igreja saiu no noticiário, teve uma situação de desvio de verba, na mesma hora ele foi deposto do cargo. Então vocês verem, independente da hierarquia, do grau, se a pessoa não buscar sempre o caminho, ela acaba sendo iludida. Aqui foi a 7ª Conferência Missionária Mundial que ocorreu lá. Como eu falei, mais de 5 mil participantes, 2.500 só missionários coreanos. É interessante frisar que já tem um dado que até 2020 a Coreia do Sul vai ter mais missionários enviados para o mundo do que os Estados Unidos. Então é uma coisa absurda, gente, é muito grande. E realmente o agir de Deus é imenso nessa nação. Tem um pastor que falou que é para continuar fazendo esse trabalho e enviando Bíblias para a Coreia do Norte. Que logo em seguida a gente vai ver um comparativo, que ali é um dos primeiros, está entre os top 5 de igrejas perseguidas no mundo. E vai ter um videozinho que vai estar mostrando isso também. Depoimentos de quem está ali na obra. O missionário Luiz Carlos Zemer está há 16 anos no país e ele está fazendo todo o trabalho. Uma frase muito interessante dele: mostrou-me que Deus de fato está presente em todos os povos e religiões, mesmo quando as pessoas não são conscientes disso. Como eu falei, o agir de Deus que a gente não entende, não vê, mas ele está agindo ali. Esse missionário, ele não é pastor, ele é um padre, só que ele faz um trabalho, por isso eu coloquei ele com as igrejas, inclusive protestantes, de estar levando a palavra. Então é interessante a gente ver que, como ele mesmo fala, em todos os povos e religiões, está falando da palavra. Aqui foi dentro da convenção, o pastor coreano, junto com o pastor da Igreja Batista, que deu o depoimento dele, o pastor John Piper. Há um grande chamado de Deus para as igrejas coreanas. Como eu falei, dei aquele dado para vocês, que até 2020 eles vão ser maiores do que os Estados Unidos. Então, realmente, como ele fala, onde há uma grande bênção, uma grande responsabilidade que vem a seguir. Então, é interessante mostrar que realmente é o agir acontecendo de forma sobrenatural naquela nação.
Coreia do Norte e Coreia do Sul. Como eu falei, um país estado laico, Coreia do Sul, que tem o evangelho sendo pregado abertamente, e a gente tem a Coreia do Norte, que é uma das igrejas perseguidas. A gente vai estar passando os vídeos primeiramente sobre a Coreia do Sul, para vocês estarem vendo como está tão próximo ali, mas ao mesmo tempo é algo que está acontecendo de forma complicadíssima. Na Coreia do Sul, o cristianismo é a religião mais professada, já que conta com mais da metade de todos os adeptos religiosos. Para os cristãos coreanos, o cristianismo não é uma religião da igreja que a gente viu ali. O que conta hoje é a fé, e nem mesmo os padres e bispos sabem o porquê de tantos entusiastas de Jesus Cristo. Praticamente animada pelos leigos. São eles que vão ao encontro dos não cristãos, conduzem-os à igreja, pregam o evangelho e os acompanham até o batismo. Por isso, o país é hoje a segunda nação com maior número de missionários, um exemplo aos outros países. O povo coreano sente fortemente o desejo de Deus, ora muito e é bastante generoso, bem como pregou Byung-Chul no domingo, 17 de abril, afirmando que o cristão não deve focar-se em ser rico, mas ser simples. E quem prosperar deve ajudar aos mais pobres. David Paul Yong-chul é o principal ministro evangélico coreano, ligado à Associação Mundial das Assembleias de Deus, pastor da Igreja do Evangelho Pleno em Ingodo, com mais de 800 mil membros e 600 missionários. Um importante e perigoso ministério que este país está fazendo é o de conseguir entrar e enviar Bíblias aos norte-coreanos, o país mais fechado do mundo. Só vale frisar que esse 800 mil já está próximo de 1 milhão, algo de 900 mil e um pouquinho. Então, esse Paul Yong-chul foi quem Deus usou para começar todo o movimento na Coreia. Exatamente. Ele é quem Deus deu a revelação de que a Coreia seria um celeiro missionário. E ele teve uma visão de que quando ele viu o arrebatamento, e ele viu milhares e milhares sendo arrebatados no dia. Deus mostrou para ele o mundo e ele via muita gente subindo da Coreia. E a partir daí ele começou um ministério mesmo firme e com missões. Essa igreja é missionária e manda para o mundo inteiro. Por isso, associado a Batista e ela, eles enviam milhões de missionários por ano, os dois juntos. É muito bom. Vai lá. Agora a gente vai estar falando sobre a Coreia do Norte, gente, a igreja perseguida. Found my name, track me down, praise my brother's feet, down and bound. Ask me in my house, you know who we serve, crushed to our knees, watching me, or I would rather do. Christ who died is gain, only counted worthy to suffer for a name. Therefore as I sing and pray, there is our victory. Lord, help me to find strength up. God, give me the courage of the man who died, giving their lives, condemned.
Então vocês viram, a Coreia do Norte é uma igreja altamente perseguida, então nós devemos realmente orar por eles. Para nós finalizarmos e para todo mundo aprender a falar em coreano, a gente vai estar passando uma música em coreano, tá? A legenda está em coreano e inglês, tá? E é uma música bem bonita de um coral de dentro dessa igreja Ouvido que a gente já conheceu agora mais no início. Vai ser algo bem sucinto, 1h30 só de coro, mas a gente... O festival que aconteceu, tá? Assim como todos os países da Ásia, a música é muito forte, né? Então é uma forma também que eles utilizam de evangelizar. Que é bem semelhante com o português, a escrita, com ideogramas. Tava vendo? Tem que aprender essa música para tocar, hein? Bom, então a gente encerra hoje o culto de missões para a Coreia do Sul e um rápido comparativo com a Coreia do Norte. Bom, vamos orar, gente. Senhor, obrigado, Pai, por ter recebido essa mensagem e trazendo para os teus filhos para estarem vendo realmente como nós somos um povo mais do que feliz, um povo livre, um povo que pode andar com a Bíblia, pode falar de Ti abertamente, livremente para qualquer outro filho Teu. Senhor, eu te peço pelos missionários que estão sendo preparados para o campo, missionários que já estão no campo, principalmente pelo povo da Coreia do Norte também, Senhor, que é um povo altamente perseguido, como foi mostrado daqueles 5 que não rejeitaram o Teu nome e foram mortos por causa disso, mas eles têm a certeza de estarem contigo, de estarem na vida eterna contigo, Senhor. Pai, são tantos outros que também passam por isso todos os dias, nós não sabemos. Senhor, ser com eles, Pai. Ser com um povo que é carente pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Senhor, abençoa também os missionários que saem daqui do Brasil, que vão não só para as Coreias, para outros países do mundo também com igreja perseguida. Abençoa eles, Pai, que a Tua obra seja feita de forma sobrenatural cada vez mais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.